TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nosso programa Página da Bíblia está no ar. Chame quem você prometeu assistir junto e esqueceu. Chame mamãe, irmão, pai, todos que vocês conhecem. Não deixem de avisar, se não der tempo agora, para o próximo programa estar presente, tá? Quem perdeu, nós estamos aí com o YouTube, com todos os capítulos que você pode recordar, inclusive com esse novo modelo que nós estamos agora, esse novo cenário, esse novo modo de ser, né? Quero agradecer nossas mestras, aqui o professor Ieda. Gratidão pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Professora Maíla. Eu digo mesmo de estar aqui com vocês, sempre muito bom. Então, e nós combinamos, gente, não combinamos não, né? De estar todas de azul, mas parece que combinamos. Estamos aqui todas lindas, maravilhosas, flores azuis para engrandecer esse programa e dizer que quando a gente combina, às vezes não dá tão certo. Mas dessa vez deu muito certo, né, meninas? Com certeza. Adorei vocês com esse azul que vocês estão. Dizemos e eu, para mesmo. não ficar diferente, com o meu penachinho azul também. E vamos começar nosso estudo de hoje. Estamos no livro dos Números, estudando o capítulo 27. Vou fazer uma leitura breve, rápida, do versículo 1 ao versículo 11. Que vai tratar da herança das filhas. Vai dizer: vieram então as filhas de Salfaade. Este era filho de Éfer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés. Era dos clãs dos Manassés, filho de José. Estes são os nomes das suas filhas: Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e toda a comunidade, à entrada da tenda da reunião, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Não era do grupo que se formou contra Yahvé, do grupo de Coré. Morreu pelo seu próprio pecado e sem ter filhos. Por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai do seu clã, visto que ele não teve filhos? Dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Moisés levou o caso delas diante de Yahvé, e Yahvé falou a Moisés. Disse: as filhas de Salfaade falaram corretamente. Dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Transmitirás a elas a herança do pai. Falarás então aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filhos, transmitireis a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, dareis a sua herança aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se o pai não tiver irmãos, dareis a sua herança àquele do seu clã, que é o seu parente mais próximo. Este tomará posse. Isso será para os israelitas um estatuto de direito, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Engraçado é que hoje, na nova não, já velha ortografia, quando nós colocamos o masculino, ali dentro já está embutido o feminino. Então, eu estava lendo e não estava entendendo como é que diz que ele não tinha filhos e aqui esse bando de menina está reclamando posse, propriedade. Você quer começar, Ieda? Então, aqui é o caso de uma reivindicação das mulheres mesmo, né? A herança das filhas. Das filhas. Elas vão reivindicar, então, a parte delas de herança para perpetuar também o nome da família. Porque no antigo Israel, era o filho, né, era o homem que era o herdeiro. Que levava o nome da família. Ele que recebia, a herança passava de pai para filho. Tá. Então, as filhas não eram herdeiras. E também, com isso, com essa perpetuação, perpetuava também o nome da família, que o clã de Manassés.
Um dos filhos de Manassés, descendente de Manassés, Safaade, só teve meninas, só filhas, não tinha filhos. E elas foram reivindicar o direito, Sim. né, da família, da propriedade da família, tendo em vista também perpetuar o nome do clã. Né, e aí, então, elas vão se apresentar, né, diante na tenda da reunião e solicitar para que elas também tenham direito à posse da terra, a herança do pai. Tá. Né? E aí, então, vai ser uma novidade, introduz aí essa novidade, né, que passa a ser lei, as filhas também herdarem a terra, né, para que dê continuidade ao nome da família. E o parente mais próximo também. Se não tem filha, ele é uma nova lei que vai ser introduzida aqui, através dessa reivindicação das filhas de Safaade. Né? Então, apresenta aqui um caso que é considerado legal de herança, né? Que não era previsto por lei, e por conta da reivindicação dessas mulheres, aqui tem o nome delas, né? Vira então, introduz então essa novidade, essa nova lei, de que as filhas também têm direito à herança, não somente os homens, né? Os filhos homens. É uma lei, era uma lei extremamente machista, né? Porque sempre o filho era o herdeiro do pai. A gente vê aqui já a flexibilização. Então, e as mulheres não tinham direito a nada, pelo jeito. Mas você vê que foi um grande passo que foi dado aqui, né? Foi. Então, às vezes, esse erro vem de ter nascido 4 mulheres que achavam que aquele homem vai morrer, não vai mais ter descendência, acabou o nome dele. E a reclamação delas vem para realmente fazer com que se tenha outro olhar sobre essas heranças, né, Maíla? Porque o ordenamento deles era não só a questão da geração pelo filho. Então, se a gente olha as genealogias que aparecem na Bíblia, sempre são homens. Isso. Então, o pai que gerou os filhos, fulano, ciclano, beltrano, não aparecem os nomes das filhas. E essas mulheres não tinham direitos, né? Direitos aí de herança, já que ou estavam ligadas ao pai, ou depois ao marido e aos filhos que gerasse. Então, essas mulheres aqui, essa situação que aconteceu e que muitas outras vezes deve ter acontecido, a diferença está que essas mulheres aqui, elas tiveram a coragem de reclamar, reivindicar, porque não foi a primeira vez que uma pessoa teve somente filhas, mas não foi... Mas foi a primeira que elas essa problema, questão. Né? Então vamos lá, reclamam, reivindicam e percebem que diante daquela situação era justo que não só o nome não desaparecesse daquele clã, mas também elas pudessem ter o direito à herança. Né? Perceba que a caminhada pelo deserto, ela realmente é uma escola, um aprendizado para o povo. Deus está atento a tudo. Moisés, que é esse olho de Deus no meio do povo, também está atento. Eu não esqueço daquele capítulo em que Jetro, o sogro de Moisés, olha para a situação em que ele está resolvendo sobre todas as questões lá de organização, os problemas que o povo levava para ele todo dia, e ele ficava lá naquele dia e noite tentando resolver tudo, não dava conta, e Jetro diz: olha, Moisés, não deve ser assim, divida o povo em pequenos grupos, escolha lideranças, pessoas da sua confiança que possam atender essas pessoas. Aquilo que não foi resolvido nos pequenos grupos, aí sim traga você. Então, perceba, a lei, o ordenamento jurídico da lei, tanto a lei civil quanto a lei de Deus, ela é flexível, de acordo com as necessidades, com aquilo que a gente vai aparecendo. E aqui foi uma situação como essa. Então, não tinha, mas agora precisa ter, porque alguém reclamou. A partir de agora, se tornará o quê? Algo perpétuo. Todas as vezes que isso ocorrer, assim será
amparadas essas filhas. Muito legal. Seguindo, nós vamos avançar no versículo 12. Yahvé disse a Moisés: sobe a esta montanha da cadeia dos Abarim e contempla a terra que dei aos israelitas. E tendo-a contemplado, serás reunido aos teus, como a Arão, teu irmão. Pois fostes rebelde no deserto de Sim, quando a comunidade contendeu contra mim, e eu vos ordenei que manifestasseis diante dela a minha santidade pela água. Estas são as águas de Meriba de Cádiz, no deserto de Sim. Moisés falou a Yahvé e disse: que Yahvé, Deus dos espíritos que animam toda a carne, estabeleça sobre esta comunidade um homem que saia e entre à frente dela e que a faça sair e entrar, para que a comunidade de Yahvé não seja como um rebanho sem pastor. Yahvé respondeu a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Tu lhe imporás a mão, depois traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade, e dá-lhe diante deles as tuas ordens. E comunica-lhe uma parte da tua autoridade, a fim de que toda a comunidade dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que consultará por ele, segundo o rito de Urim, diante de Yahvé. Sob a sua ordem, sairão e entrarão com ele todos os israelitas, toda a comunidade. Moisés fez conforme Yahvé lhe ordenara. Tomou Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote, de toda a comunidade, impôs-lhe as mãos e transmitiu-lhe as suas ordens, conforme Yahvé dissera por intermédio de Moisés. Eu já falei isso antes, mas vou repetir. É interessante o cuidado de Deus com esse povo. É como se ele estivesse cuidando de um bebê. É quando um povo recém-nascido, um povo em começo de vida, respirando o primeiro ar de liberdade, depois que saiu do útero do Egito. E Deus está ali, paparicando, Ele está ali cuidando, Ele está ali, todos os detalhes está... Eu sinto inveja hoje de Deus, não está assim com a gente hoje em dia. Mas será? Ele continua, Ele continua, né, Maria? Continua, não tenha dúvida. Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Então. Hoje já não somos mais aquele povo bebê. Não somos, já saímos do útero faz horas. Hoje a gente já xingando Deus também, hoje nós somos um povo que cresceu, um povo... Então, a maneira como Deus cuida é diferente, mas não deixa de ser cuidado. Igual um pai e uma mãe, continua cuidando dos filhos já adultos, mas que cuida. Saem da casa paterna, que vão se virar, nunca deixa de cuidar. Deus assim também é. É muito bonito ver esse cuidado, né, Ida? Aqui, então, a gente vai ter o cuidado com a comunidade. Isso. Né? A comunidade aqui, que é o povo de Deus, então ele tem todo um cuidado, por quê? Agora nós vamos ter um novo líder. Tá. Não vai ser mais Moisés, vai ser agora Josué, o líder da comunidade. Então, aí ele já avisa Moisés que ele será, né, reunido aos seus antepassados e que ele deverá, então, né, escolher Josué para ocupar o seu lugar. Então, mas Josué ele já vem sendo preparado por Yahvé e pela comunidade há muito tempo, porque ele acompanha todo o processo do êxodo, né? Desde do Monte Sinai, onde quando Moisés sobe para receber as tábuas, quando ele desce também, Josué está sempre assim, como é que a gente vai falar? De uma forma meia, não é o central, mas ele está sempre como um assessor de Moisés, aprendiz. Um servo de Moisés, ele está sendo preparado. Está sendo formado. Formado. Né? Tanto aqui que o texto diz, né, que Yahvé, Deus dos espíritos, que anima toda a carne, no 15, Moisés falou então a Yahvé e disse, né, que Yahvé, Deus dos espíritos, que anima toda a carne, estabeleça sobre esta comunidade um homem que saia e entre à frente dela e que a faça sair e entrar. Então, é um homem que é preparado, né?
tanto para a guerra como para os momentos bons e os momentos difíceis. Um homem tem que estar preparado. Sim. Então ele pede primeiro para que Yahvé escolha esse homem. Então vai ser uma escolha aqui de Yahvé, mas a gente percebe que ele já está sendo preparado desde pequeno para exercer essa função. A gente lembra disso, fazendo só uma ponte, a gente lembra disso com Elias e Eliseu, que também acompanhou, depois passou para ele uma parte, né, do seu poder profético. E mais do que nunca, a gente lembra de Jesus com os apóstolos. Sim. Todos eles acompanhando Jesus, caminhando com ele, depois ele dá também poder a eles, porque eles vão continuar aí o trabalho. Essa é a verdadeira liderança. Moisés era um grande líder, mas uma liderança que não é eterna, imortal. Isso é importante que a gente reconheça quando a gente lê um texto desse, que toda liderança, ela é uma verdadeira liderança quando ela sabe do papel, ela cumpre o seu compromisso, mas ela prepara outros para continuar. Ela não centraliza achando que ela é insubstituível, porque não é, doce ilusão. Ela tem que pensar que ela um dia não estará aqui, mas o trabalho continuará por outros que acompanharam. É o reconhecimento da temporalidade da vida, Sim, né? A vida tem um tempo para ser cumprido, E aqui a preocupação que Deus tem com a comunidade é para que ela não seja um rebanho sem pastor. Então ela precisa de um líder, alguém que cuide dela por ela. Então não é de agora essa, né, a ovelha sem pastor. Né? Então desde aquela época do Êxodo já existe essa preocupação para que a comunidade tivesse alguém que conduzisse ela. Aqui no caso é Moisés, né? O grande líder, depois vai ser uma sucessão humana. Mas a gente sabe que o grande líder do povo de Deus é Jesus, né? Porque é ele que conquistou o céu, essa terra prometida para nós. Né? E aí ele ordena, então, no versículo 18, fala para Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, quer dizer, um homem que está preparado para a missão. Ele tem o Espírito. Aqui o Espírito é o dom, o carisma para exercer essa liderança. E aí, então, ele vai repartir um pouco da autoridade. Não é toda a autoridade de Moisés, mas ele vai dar uma porção da autoridade que Moisés exerce na comunidade. Ele vai ser dividido aí para Josué. Porém, ele vai falar sobre o rito da imposição das mãos, que aí é o sacerdote também. Aí a gente vai ver a divisão do poder religioso e o político também, que ele só vai exercer esse papel de liderança com o apoio do sacerdote, pela imposição das mãos. As funções, então, a gente percebe na igreja, os sacramentos, principalmente da ordenação, é bem antigo, vem de longas datas, né, de caminhadas, que o sacerdote ele recebe até hoje a função de sacerdote através do sacramento da ordem pela imposição das mãos do bispo, né, e dos outros padres também. Sim. Tá vendo? Mais um ritual que a gente hoje usa e que tem toda essa origem lá na caminhada do povo no deserto. Bem antigo. Bem antigo. Nada, é o que eu falo, gente, nada inventado, né? Não. E às vezes a gente quer falar mal disso aqui, falar mal daquilo, porque o povo continua fazendo. Na verdade, aquilo tem uma história tão antiga que é preciso ser preservado em respeito a todas as gerações que vieram trazendo aquele rito e que é reconhecidamente algo que marca tempo, época, né? Sim. E é interessante porque mesmo que Moisés tenha tido aí a percepção de escolher Josué, porque era essa pessoa que já estava ali sempre próxima a ele, vivendo todos aqueles momentos, tudo passa pela última decisão, que é Deus. É Deus quem vai dar aí essa última palavra, e vai dar essa última palavra pelo sacerdote Eleazar, né, ou Eliezer, porque ele vai consultar o chamado Urim. Urim é um sorteio, onde Deus, através do sacerdote, confirma que aquela escolha foi acertada e Deus aprova.
Então, Moisés Por escolhe... conta de que Moisés, né, não vai estar... porque Moisés, ele fala face a face com o Senhor. Isso. Né, na tenda de reunião. Agora, Moisés, com a morte de Moisés, né, como é que vai ser essa orientação divina? Então, eles vão usar o Turim, né, o Urim, para poder... É como se fosse lançar a sorte, né, para que a decisão fique realmente... a Vé que tenha dado realmente a orientação para a comunidade. Né? Mas sempre por meio do sacerdote, ou seja, o canal de Deus para confirmar isso será sempre o sacerdote. Aquele que é ungido. Que é ungido, exatamente. Muito bem. Vamos esperar um pouquinho? Nós já voltamos. Voltamos, nós estamos no capítulo agora 28 do livro dos Números. Vem um monte de coisinha interessante aqui, muito legal. O capítulo 28, eu vou ler só o trechinho do versículo 1, que vai dizer sobre especificações dos sacrifícios, tá? Vai dizer, Yahvé falou a Moisés e disse, ordena aos israelitas o seguinte, tereis o cuidado de me trazer no tempo determinado, a minha oferenda, o meu manjar, na forma de oferenda queimada de perfume agradável. Vamos parar aqui. Eu vou ler mal o terceiro. Tu lhes dirás, estas são as oferendas queimadas que oferecereis a Yahvé. Quer falar essa introdução ou posso seguir? Pode fazer a sequência. Porque agora vai vir 3 sequências muito interessantes. Uma que vai falar dos sacrifícios cotidianos, como devem ser. Cada dia, 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos como holocausto perpétuo. Oferecerás o primeiro cordeiro em holocausto de manhã e oferecerás o segundo em holocausto no crepúsculo, com a oblação de 1/10 de medida de flor de farinha amassada em 1/4 de medida de azeite virgem. É o holocausto perpétuo realizado outrora no Monte Sinai, em perfume agradável, uma oferenda queimada a Yahvé. A sua libação será de 1/4 de medida para cada cordeiro. No santuário será oferecida a libação de bebida fermentada a Yahvé. Com o segundo cordeiro farás o holocausto do crepúsculo. Farás com a mesma oblação e a mesma libação da manhã, como oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. Isso no cotidiano. Vocês querem falar aqui já? Ou eu vou ler? Tá, deixa eu ler sobre a oferenda do sábado. No dia de sábado, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano perfeitos e 2/10 de flor de farinha em oblação, amassada com azeite e, igualmente, a sua libação. O holocausto do sábado se unirá cada sábado ao holocausto perpétuo e, de igual modo, a sua libação. Aí vem agora o sacrifício da Páscoa. No começo dos vossos meses, oferecereis um sacrifício, um holocausto a Yahvé, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano perfeitos. Para cada novilho, 3/10 de flor de farinha em oblação amassada com azeite. Para cada carneiro, 2/10 de flor de farinha em oblação, amassada com azeite. Para cada cordeiro, 1/10 de flor de farinha em oblação, amassada com azeite. É o holocausto oferecido em perfume agradável, oferenda queimada a Yahvé. As libações que o acompanham serão de meia medida de vinho para cada novilho, de 1/3 de medida para cada carneiro e de 1/4 de medida para cada cordeiro. Este será, mês após mês, o holocausto do mês, para todos os meses do ano. Além do holocausto perpétuo, será oferecido a Yahvé um bode em sacrifício pelo pecado com a sua libação. Meninas, há que ter muito cuidado com esses bichinhos de 4 patas que vão ser oferecidos, né? Eles têm que cuidar porque eles têm que visar os sacrifícios que vão começar a ser, assim, rigorosamente obedecidos. Tanto bode como carneiros, as farinhas
as flores de farinha, os azeites. Menina, como é que se fazia farinha no deserto, pelo amor de Deus? Nós temos aqui, então, uma espécie de calendário litúrgico, uma regulamentação das festas, dos rituais litúrgicos, as oferendas, as festas religiosas que aconteciam. Então, é como em Levítico 23, aqui aparece o tipo de as oblações, os holocaustos, os manjares, né, as oferendas. Então, existe uma lista exata das oferendas e sacrifícios para cada festa. Esse texto aqui, ele é um acréscimo feito pelos sacerdotes no pós-exílio. Então, é tipo assim, uma regulamentação do que acontece no templo, né, depois do exílio. Então, existem muitas festas. Essas festas religiosas, elas trazem a lembrança das grandes conquistas do povo de Israel. Aí nós temos a festa, para cada dia um sacrifício, né, um ritual, para cada dia uma oferenda. Olha só, esse primeiro sacrifício cotidiano tem dois cordeiros para a parte da manhã, e no final do dia, no entardecer do crepúsculo, também um cordeiro para a manhã e um cordeiro para a tarde. Então, um sacrifício que é oferecido cotidianamente, diariamente. Depois nós temos aqui o sacrifício semanal do sábado. O sábado, que era o dia consagrado ao Senhor. O sábado, com o dia do descanso, porém, era dia também, além do descanso, de se oferecer, fazer oferta no templo, sacrifício. Aqui é uma adaptação do texto, que remete ao deserto, porém é uma época mais para frente, né? Uma época do pós-exílio. Então, aqui já é a existência do templo. Bom, aqui nós temos outras festas, né? Dos ázimos, a festa das semanas. E para cada festa, nós temos, então, as oferendas exatas para cada sacrifício. Eu fico pensando assim, essas festas também era uma forma de motivar a comunidade, todo aquele povo, porque não tinha televisão, não tinha teatro, não tinha shopping para você andar, não tinha pracinha para você fazer uma volta, não tinha nada. Então, essas festas, no começo da manhã, no final da tarde, era uma forma de envolver o povo. Eles deviam se vestir legal, tirava aquele momento, se reuniam, esperava o sacrifício do animal, a oferta como é que ia ser. Era uma coisa, devia ser um momento bonito para a comunidade, né, Maíra? É santificar o tempo. Tá. A ideia que deve estar para nós presente é isso. O ser humano, o tempo que nós temos, ele deve ser santificado a Deus. O tempo vivido, não templo. É o tempo. O tempo. O tempo vivido. Cronológico, o tempo cronológico. E para isso, as festas, os sacrifícios. Tá. Então, por isso que o ritmo aqui é sacrifício diário. Então, os sacrifícios que eram apresentados todos os dias. Então, nós ofertamos o nosso dia a Deus. Um dia maior, que era o dia do descanso, o dia de sábado, que era um dia totalmente diferente, dedicado a Deus. E dentre esses dias, e principalmente os sábados, existiam também os sacrifícios, as festas mensais. Como ele coloca aqui, no início do mês, existia no primeiro dia de cada mês o sacrifício chamado sacrifício da lua nova. Então, começávamos esse novo mês oferecendo também algo a Deus. Então, percebe que tem aqui um ritmo cronológico, dia, semana, mês. E vai crescendo a expectativa, e vai crescendo. Para as grandes festas. Exatamente. Que aí vão ser a Páscoa, os ázimos, a festa das semanas. E como disse Ieda, temos que lembrar aqui, apesar de estar no contexto do deserto, eles ainda não entraram na Terra Prometida, a fixação de tudo isso não acontece nesse período do deserto. Vai acontecer de maneira definitiva já no pós-exílio. Quando eles voltam do exílio da Babilônia, o templo é novamente reconstruído e aí sim, tudo isso entra num calendário litúrgico como nós temos.
E é tão interessante, você vive sempre tomando essas referências e trazendo aqui no programa. A nossa liturgia, ela também é baseada nesse ritmo aqui. Então, nós temos a liturgia diária, nós temos a liturgia dominical, nós temos as grandes festas litúrgicas. Então, o nosso calendário litúrgico, ele todo é baseado também em tudo isso que o povo já foi vivendo nesse período do deserto e de maneira plena depois no pós-exílio. A importância disso aqui, então, para nós hoje é isso que a gente vive, né? Hoje os sacrifícios, né, se resume tudo a um único sacrifício que foi feito por Jesus na cruz para a nossa salvação. Esse é o grande sacrifício. Deus, Ele quer amor, Ele quer misericórdia. Sim. Muito bem, vamos então agora entender a questão dos ázimos. Nós estamos aí já a partir do versículo 16, mas eu vou pedir para vocês acompanharem apenas aí o 24 e 25, que vai dizer: assim fareis cada dia durante 7 dias. É um manjar, uma oferenda queimada em perfeito, agradável, em perfume agradável a Yahvé. É oferecido além do holocausto perpétuo e da sua libação correspondente. No 7º dia tereis uma Assembleia Santa. Não fareis nenhuma obra servil. Aqui já está nos preparando para o Domingo Santo, porque já era o Sábado Santo para eles, né? Aqui é a festa da Páscoa, porque começa lá no versículo 16, no dia 14 do primeiro mês, celebra-se a Páscoa do Senhor. Então já faz uma remissão à saída deles lá do Egito. A Páscoa se torna um memorial, é a maior de todas as festas. Depois da Páscoa tem o período que inclui aí o último dia da Páscoa, a festa dos pães ázimos. Essas são as duas principais festas que eles têm, Páscoa e ázimos. Tá. E aí vai vir para uma outra festa muito importante, que é a festa das semanas, que eu vou pedir para vocês acompanharem a partir do versículo 27. Oferecereis um holocausto em perfume agradável a Yahvé, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano perfeitos. A sua oblação em flor de farinha amassada com azeite será de 3 décimos para cada novilho, de 2 décimos para cada carneiro e de 1 décimo para cada um dos 7 cordeiros. E 1 bode em sacrifício pelo pecado, para fazer por vós o rito de expiação. Fareis isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das libações correspondentes. Ou seja, é todo um ritmo aí para que o povo, na festa, se lembre de Deus. Então, as festas marcavam ali o tempo, como momentos fortes em que o povo trazia aí os sacrifícios, no caso, quando era o templo, né? Mas sempre essa reunião, esse encontro para louvar e agradecer a Deus por tudo que Deus então ia fazendo na vida deles. Muito bem. A gente percebe assim, né, a movimentação do templo. Isso aí devia ser um agito total, né? Era uma Acabava agitação um, já se total, preparava para o próximo. Tantas oferendas, de tantas ofertas do dia, da semana, do ano. Mas, festa para tudo. Não é diferente do que é hoje. Nós temos as nossas missas diárias, né? Tem missas às 11 da manhã, ao meio-dia, tem missa no final da tarde, tem missa lá pelas 8. Só que a missa do domingo. A missa do domingo, as missas, grandes festas. A missa dos sábados, que já depois das 18 horas já serve para o domingo, já se usa a liturgia dominical. E a gente vai vendo que isso aí... Só que tem uma coisa que facilita muito hoje em dia. Nós não temos esses sacrifícios cruentos, esse derramamento de sangue, nem de amassar flor de farinha. Que trabalheira. Hoje é tudo tão prático, você tira a hóstiazinha tão limpinha. Mas não é por causa da praticidade. Não é por isso. É porque já houve porque um novo... já teve o grande único, sacrifício. Maior e definitivo sacrifício. Exatamente. Que é de Jesus. Então, facilitou a nossa vida. Mas tudo isso, lembra lá do programa que você falava de Deus ser pedagógico? Isso. Deus, ele é muito didático conosco. Isso. Precisava fazer tudo isso aqui para chegar no grande sacrifício, é
o sacrifício de Cristo. Então hoje nós não temos isso, não foi porque Deus facilitou nossa vida. É porque não tem necessidade. O maior já foi feito. No maior tem isso. O especial cordeiro, né? Então, sem mancha, sem defeito. Porque senão a gente cria a ideia de achar que, então tudo isso daqui foi uma grande trabalheira. Jesus veio para facilitar a nossa vida. Não foi. Tem um sentido. Isso tudo teve grande importância. Todo esse trabalho foi necessário para que a gente, no Cristo, nós entendêssemos e vivêssemos o sacrifício maior, único, definitivo. Despertar consciências, Exatamente. né? E ele veio para dar a vida por nós, para a nossa salvação. E também é que nós façamos a mesma coisa, né? Que nós também saibamos doar a vida pelo outro, para que o outro tenha vida também. Okay. É um grande sacrifício. Entramos no capítulo 29. Vou ler só o primeiro versículozinho que vai tratar do Etanim, que vai dizer: no 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis uma Assembleia Santa. Não fareis nenhuma obra servil. Será para vós o dia das aclamações. Com as trombetas. Com as trombetas. 7º. Vamos então. O versículo 7. No 10º dia do 7º mês, tereis uma Assembleia Santa. Jejuareis e não fareis trabalho algum. Aí vamos entrar agora no versículo 12. No 15º dia do 7º mês, tereis uma Assembleia Santa. Não fareis nenhuma obra servil e durante 7 dias celebrareis festa a Iavé. A gente está vendo que está aumentando a progressividade das festas, né, Aila? Mas todas com um sentido muito especial. Sim. A festa do primeiro mês, do primeiro dia, a festa do 10º dia, a festa do 15º dia. Do 7º mês. Do 7º mês. Tudo Então, isso no 7º mês. Isso. Então, como tinha todo o ritmo do ano, claro que o calendário deles era diferente do nosso, no sentido dos nomes, dos meses, tudo. Mas, então, durante todo o tempo, diário, semanal e mensal, eles tinham os sacrifícios, as grandes festas que entravam, que eles tinham que, então, celebrar. Mas o 7º mês era um mês muito especial no meio de tudo isso. Eles chamavam esse mês do mês de Etanim. Se você quiser ler o significado desse mês, tudo, lá no livro dos Reis, 1º Reis, capítulo 8, versículo 2, diz assim, isso já na época de Salomão, olha aí. Todos os homens de Israel se reuniram durante a festa com o rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Então, essa passagem é só para a gente conhecer o nome do mês, isso, que era o 7º. Então, no ano, o 7º mês se chamava Etanim e era um mês muito especial, porque o mês era todo ele dedicado a 3 grandes festas. A primeira festa acontecia no primeiro dia do mês de Etanim, chamada Festa das Aclamações ou também Festa das Trombetas. Era como se fosse para eles o ano novo. O ano novo que a gente comemora era essa primeira festa, Festa das Aclamações. Acontecia no dia 1º desse 7º mês. Depois nós temos o 10º dia do 7º mês, o mês de Etanim. Era chamada Festa da Expiação. Nesse dia eles tinham um jejum prescrito pela lei. Era o único dia de jejum obrigatório pela lei. Dia de penitência. Penitência mesmo. Não realizavam nenhum trabalho. Era o dia da expiação. Então, era um dia totalmente dedicado às penitências.
em que Deus dava então o perdão dos pecados, né? Por isso, expiação. Depois, no 15º dia, na metade do mês, do 7º mês, que era o mês de Etanim, tinha a chamada sacrifício da festa das tendas, ou festa dos tabernáculos, que era uma grande festa também, em que eles, isso já no pós-exílio, tá? Estou falando já do pós-exílio, em que eles se reuniam, armavam tendas, celebravam essa festa, lembrando esse tempo que no deserto eles moravam, então, nas barracas, nas tendas. Então, perceba que esse capítulo 29 é um acréscimo. Tá. Já bem posterior, eles já entraram na terra, já estão na época ali do pós-exílio, mas que foi colocado aqui no livro dos Números, porque no livro dos Números está aí organizada as festas, então colocou-se junto. Mas é um tempo já muito exatamente posterior. Mas perceba como que eles tinham esse ritmo das grandes celebrações. Esse 7º mês, um mês totalmente festivo. Tá. Dia 1º, dia 10, dia 15. E eles celebravam isso de maneira muito bonita, celebrando a Deus, marcando então esses grandes momentos. A festa das trombetas, a festa da expiação, a festa das tendas. Esse 7º mês seria para nós mais ou menos o mês de setembro, outubro. Tá. Corresponderia para nós dentro do nosso calendário. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa, Ida? Já estamos caminhando terminando o final do nosso programa. Já estamos caminhando também para o final do livro, que ele vai até o capítulo 36. Está chegando perto, onde vai entrar nessa terra prometida. Terminada essa grande caminhada, né, desde o Egito até a terra prometida de Canaã. É muito bonito a gente conhecer, né, essas festas, a gente ler, a gente se inteirar, para a gente poder também, através do conhecimento, né, dar razão à nossa fé também. Né? Não é algo que saiu do nada, apareceu do nada. Que tem toda uma história dos homens de fé, dos antepassados, né, que a Bíblia conserva e preserva para as próximas gerações, dos homens crentes, dos homens que têm fé em Deus. Muito bem. Então, eu agradeço aqui a nossas mestras por essa condução, essa história toda. Agradeço a você que esteve acompanhando conosco. Vocês já estamos no final. Não deixe, não perca os próximos, até a gente finalizar o livro dos Números, que depois vem outro livro muito mais especial. Aí você vai se manter com a gente, com outras pessoas que vocês, tenho certeza, vão convidar. Portanto, agradecendo a todos e a você, eu quero dizer, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. E até o próximo.